nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e viver apropriando disso que a gente ouve e daquilo que a Bíblia tem para nós. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia no primeiro texto, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 é o primeiro aspecto que nós recebemos pela fé. Nós recebemos justiça pela fé. E olha, Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Romanos capítulo 3, 21 e 22. Olha o que a Bíblia fala. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Paulo ele vai nos ensinar aqui que existe uma justiça de Deus que vem para nós, que não é pelo nosso esforço humano. Não é porque eu e você somos bonzinhos, porque nós fazemos boas obras, porque nós não falamos mal dos outros, porque nós não roubamos e matamos. Não tem nada a ver com isso. Essa justiça que vem de Deus, ela é dada. Ela foi dada a Deus, de Deus para nós, e nós podemos receber. E como que a gente recebe essa justiça? Não é pelo tanto de orações que a gente faz, não é pelo tanto de vezes que nós lemos a Bíblia, é por meio da fé. Então, por isso que nós precisamos de observar mais o que a Bíblia diz sobre isso, porque esse é o primeiro aspecto que a gente recebe pela fé, e é o aspecto da justiça de Deus, amém? Quando Deus olha para nós, Ele não está olhando as nossas vidas, mas Ele está olhando o quanto de fé nós depositamos na pessoa de Jesus Cristo, e aí Ele vê o quanto de Cristo tem em nós, através da fé. Então por isso que não tem nada a ver conosco, tem a ver com o que Ele fez por nós, e o quanto de fé nós temos naquilo que Ele fez, amém? O segundo ponto, o ponto B no caso, nós somos justificados, repita, somos justificados pela fé. Não, mas todo mundo falou bem vacaiado, hein? Vamos lá de novo. Somos justificados pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 30 agora. Romanos capítulo 3, versículo 30. Existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Somente pelo quê? Não existe outra alternativa. Existe só um Deus, e Ele declara justo. E olha que interessante, porque quando a Bíblia está trazendo isso para nós, essa questão de justificar, é declarar inocente. Deus está declarando inocente tanto judeus como gentios. Não tem mais distinção entre judeus e gentios. Deus está declarando que são justos. E como que Deus declara que essas pessoas agora, eu e você, somos justos? Através da fé. É como se a gente estivesse num tribunal, e esse tribunal nós temos Deus sendo o juiz, temos Cristo como o advogado, e temos nós como o réu, ali no banco do juiz. E aí o que acontece? A fé é a única coisa que conecta o perdão que o advogado recebe para nós com a justiça de Deus, onde que Deus diz: Marco, você é inocente. Leandro, Ariel, você é inocente.
somente através da fé que nós podemos nos apropriar disso, tomar posse disso. Não tem outra alternativa, é somente através da fé. Por isso que então em Hebreus fala o quê? Que nós podemos estar convictos de coisas que nós ainda não vemos, nós ainda não sentimos totalmente, mas nós somos convictos de tudo isso que Deus fez por nós, e nós agora nos apropriamos disso, e podemos viver com base nisso, amém? O ponto C aqui, repita comigo, permanecemos firmes pela fé. Romanos capítulo 11, versículo 20. Eu vou ler na versão NVT, por favor. Na NVI, quer dizer. Na NVI, é porque a NVI ela coloca, vocês permanecem pela fé. Na NVT ela coloca, vocês estão ali porque creem. Por isso que eu quero ler a NVI. Fala, está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade. 11:20. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Aqui nós vemos quando Paulo está explicando porque o povo judeu, eles foram cortados da árvore de Deus. E nós fomos enxertados nessa árvore, nós fomos colocados nessa árvore. E aí o que acontece? Olha o que Paulo está falando no versículo 20. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E vocês, no caso nós permanecemos em Deus por conta de quê? Pela fé. Não tem outra alternativa ao não ser pela fé. Então, quando a gente observa as circunstâncias da nossa vida, quando a gente observa as coisas que estão acontecendo, o exemplo mesmo que eu citei no último culto foi o quê? Pedro, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, Pedro está com os olhos fixos em Jesus. Mas quando ele começa a observar as grandes ondas que estavam ao redor dele, ele começa a afundar. E da mesma forma, quando eu e você, nós não estamos com os olhos fixos em Jesus, as adversidades da vida, as coisas, começam a fazer com que a gente comece a desanimar, comece a fazer com que a gente se afunde. Por quê? Porque a gente vai olhando por tanto de coisas, mas a gente não está com nossos olhos fixos pela fé em Cristo Jesus, porque é Ele que nos sustenta. Não somos nós, mas é Ele que nos sustenta. Então, quando as dúvidas vêm, as situações apertam, as coisas tentam desanimar os nossos corações, nós precisamos compreender que nós estamos fixos em Deus, nós estamos alicerçados em Deus, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, por isso que nós precisamos ficar observando onde está a nossa fé. A sua fé está no quanto de orações você faz, no quanto de leitura de Bíblia você faz, no quanto de culto você frequenta, no quanto de esforço você faz, ou o quanto de Cristo tem em você, e o quanto você crê. Cristo está trabalhando na sua vida. Então, por isso que nós permanecemos firmes, é por conta da fé. Não é por nada de aspecto que nós fazemos, mas por conta do que Ele faz. Amém? Ponto D. Somos filhos de Deus pela fé. Repita comigo. Somos filhos de Deus pela fé. Efésios capítulo 3, versículo 17, na NVI também. Efésios capítulo 3, versículo 17. Olha o que a Bíblia fala. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, Cristo habita em nós através da fé. Isso para que Cristo habite pela fé
no coração de vocês. Paulo aqui ele está fazendo uma oração, e nessa oração ele está pedindo para que Cristo habite dentro de nós. E como que Cristo habita dentro de nós? Pela fé. Então, por isso que a fé, ela está ligada a todos os aspectos da nossa vida. Para que você tenha Cristo dentro de você, não basta você saber as histórias de Jesus, não basta você frequentar uma igreja onde eles falam de Jesus, não basta isso. O que Paulo está nos ensinando é que, para que Cristo habite dentro do nosso coração, somente através da fé. A fé em Cristo Jesus vai fazer com que Ele habite dentro de nós. E não somente de uma maneira intelectual, mas é uma questão interna, de convicção, de que Cristo está habitando dentro de nós. Amém? Então é dessa forma que Cristo, Ele habita dentro de nós. E por isso que nós precisamos nos apropriar disso, porque isso aqui é palavra de Deus. E se Paulo está falando aqui que Cristo ele vai habitar dentro de nós mediante a fé, então precisamos exercer a nossa fé, precisamos trabalhar a nossa fé, precisamos cultivar essa fé. Amém? Ponto F. Somos justificados, somos ressuscitados pela fé. Repita comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 12. 2:12. A Bíblia fala: no batismo, vocês foram sepultados com Cristo. E com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. A única maneira que nós nos assemelhamos com Jesus, que nós conseguimos sentir as dores que Cristo sentiu, porque a Bíblia fala, da mesma maneira que nós fomos sepultados com Cristo, nós também somos ressuscitados com Cristo. E como que a gente consegue conciliar essas duas coisas e viver essa ressurreição para uma nova vida? Através da fé. Somente através da fé nós conseguimos viver essa nova vida que Cristo conquistou para nós. Então não adianta você tentar, pelos seus esforços próprios, transformar a sua vida. Se você, através da fé, não se assemelhar a Cristo Jesus, não se apoderar disso que Ele fez, pela fé, não tem como você mudar de vida, não tem como você ser transformado, se não for por fé. Então por isso que a fé ela é tão importante para as nossas vidas, porque a gente vê muitas pessoas dentro das igrejas tentando mudar os seus comportamentos, tentando mudar o seu pensamento, tentando mudar o seu estilo de vida por esforço próprio. Só que não adianta. Se não for pela fé, porque somente pela fé que você recebe essa nova vida, somente pela fé você passa pela morte de Cristo e pela ressurreição de Cristo. Então por isso que a Bíblia fala que no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé. Então a fé está trabalhando a todos os momentos, desde a nossa conversão até os dias de hoje. A fé ela está envolvida em todos os aspectos. Amém? Ponto G, repita comigo. Herdamos as promessas pela fé. Herdamos as promessas pela fé. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Amém? Olha o que a Bíblia fala. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Agora, para ficar um pouco mais claro, na NVI, por favor.
Olha aqui que a Bíblia fala. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Existe uma herança prometida para nós, existem coisas que Deus tem para nós, que precisamos de ter o quê? Paciência e fé. Fé para receber aquilo que Deus tem para nós, paciência e fé para recebermos as promessas, as heranças que somente Deus tem. A fé é a única chave que acessa toda essa herança que Deus tem para nós. Não tem outra forma de você conquistar isso, a não ser através da fé. E o crente acessa em Deus essas promessas. Tudo isso que foi prometido para nós, amém? Ponto H. Repita comigo: vencemos nossas lutas pela fé. Vencemos nossas lutas pela fé. Hebreus também, capítulo 11, NVT. Versículo 33 e 34. Olha o que a Bíblia fala. Hebreus 11, 33 e 34. É através de que o versículo começa? Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morte pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornando-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Vou só contextualizar para os irmãos. Hebreus 11 está falando sobre fé, e Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé. Amém? E aí o que a Bíblia está falando? No versículo 33. Tudo isso que esses grandes homens de Deus fizeram, tudo, conquistaram reinos, fecharam a boca dos leões, conquistaram promessas, expulsaram exércitos inteiros. Tudo isso que eles viveram aqui na terra foram através de quê? Pela fé. Tudo isso que a gente vê então dos antigos profetas, tudo isso que a gente vê no Novo Testamento, esses homens e mulheres vivendo, foi através da fé. E como hoje a gente vê homens e mulheres tentando vencer e viver a vida com Deus sem ser pela fé, mas através do autoconhecimento, através da autojustiça, através do esforço próprio. E tudo isso que esses homens fizeram e entraram para os heróis da fé foi pela fé. Nada por eles, mas tudo através daquilo que Deus capacitou. Por conta própria, muitos deles estavam dispostos a morrer, por exemplo. Os jovens na fornalha mesmo, cita aqui no texto. Eles estavam dispostos a morrer, mas foi através da fé que eles experimentaram em Deus o livramento. E por que eu estou falando isso? Porque Deus não vai nos livrar das dificuldades, mas Deus, através da fé, Ele faz com que nós possamos ter vitórias dentro das adversidades e das lutas. Mas é através da fé que nós vamos conseguir. E o quanto a gente vê de pessoas hoje querendo usar a fé para não ter batalhas, querendo usar a fé para não passar pelas adversidades. E a Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas a Bíblia fala de um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, um Deus que nos ensina a viver todas as dificuldades, aprender com todas as dificuldades, passando tudo isso com fé naquele que, mesmo se nós morrermos através dessas dificuldades, nós cremos que existe uma promessa de vida eterna para aqueles que morrem
na fé. Amém? Então nós não podemos ficar com medo das lutas, das adversidades, porque até através da morte nós já temos promessas para ela. Então nós podemos viver tranquilos. Amém? Mais um ponto. Ponto I. Repita comigo. Somos guardados pela fé. Somos guardados pela fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, NVT. Amém? A Bíblia fala: é uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé, vocês têm. Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Pedro aqui, ele está abrindo a sua carta para a igreja, falando para a igreja, e Pedro vai falar, ele começa a falar que tem uma herança para nós, que não se deteriora, que não se perde. Tem coisas reservadas em Deus, que está nos céus, guardadas para nós. Amém? E lembrando que foi Jesus que ensinou isso, né? Jesus falou o quê? Não juntem tesouros na terra, mas acumulem esses tesouros no céu. Então Pedro, ele vem falando que existe uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. E olha o que ele fala: por meio da fé, vocês têm. Por meio da fé, nós temos isso. Nós já temos essa herança. E é por meio da fé, que olha o que Pedro vai falar: por meio da fé, vocês têm. Deus os protege com o seu poder. Deus os protege com o seu poder, para que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos dias. Existe uma proteção de Deus sobre todos aqueles que estão esperando com expectativa essa herança guardada para nós. Existe então uma proteção de Deus nos guardando, nos guiando a todo momento a essa salvação que já está reservada para nós e será revelada nos últimos dias. Então, através da fé, nós somos guardados por Deus para nós acessarmos essa herança. Através da fé que nós nos mantemos de pé. É através da fé que nós nos mantemos de pé, caminhando. Então, por isso que nós precisamos observar como está a nossa fé. E aí entra mais um ponto, o ponto J, que fala: vivemos pela fé. Repita comigo: vivemos pela fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha aqui que a Bíblia fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pelo quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós cristãos, nós não vivemos por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós desejamos. A Bíblia é muito clara: porque vivemos por fé. Por isso que nós precisamos observar na palavra de Deus tudo aquilo que Deus nos orienta, porque é através da fé em Cristo Jesus que nós viveremos. E aí eu te pergunto: como você, que se diz cristão, não é orientado pela palavra de Deus? Como você então está vivendo por fé? Se você se diz cristão e não está sendo orientado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus está trabalhando em seu coração, como você está vivendo por fé? Se você não está vivendo por fé, você está vivendo errado, porque a palavra de Deus nos diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E quantas das vezes a gente vê homens e mulheres que estão dentro das igrejas
vivendo somente através daquilo que eles estão vendo, ou por aquilo que eles querem ver, mas eles não estão sendo guiados pela fé. E por que eu te digo isso? Porque você ser guiado pela fé faz com que você entre numa escuridão, onde que você não sabe como será, você não sabe o que acontecerá. Porque quando Deus chama o pai da fé, vocês lembram que era o pai da fé? Abraão. Quando Deus chama Abraão para viver por fé, Deus não fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, e vai para tal cidade, por tal caminho. Deus não dá essas orientações. Deus fala com Abraão que: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, e vá para a cidade que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. E Abraão vê isso no decorrer da caminhada. E quantos crentes a gente vê hoje dentro das igrejas que não querem se mover por conta de quê? Porque eles não estão vendo. E eles querem uma certeza absoluta do que eles precisam fazer. Eu quero uma certeza absoluta para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, porque se eu não tiver, eu não vou me mover. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a nós nos movermos. Portanto que no Novo Testamento a gente vê um grande exemplo disso. Paulo, em uma viagem missionária, Paulo pensa: vou passar em tal cidade para pregar o Evangelho. E Paulo começa a caminhar para aquela cidade, porque ele estava em missão. No caminho, o que Deus fala com ele, através do Espírito Santo? Não é para você ir para aquela cidade. Quero que você vá para outra cidade. E a Bíblia fala que o Espírito Santo impediu Paulo fosse para aquela cidade. Mas ele não estava parado, esperando um anjo aparecer para ele se mover por fé. Ele já estava se movendo por fé na direção que Deus falou: é para você ir por todos os confins da terra pregando a minha palavra. E era isso que ele estava fazendo. E no meio desse caminho Deus estava o orientando: vai para aqui, vai para ali. Paulo, agora você vai voltar para Jerusalém, e lá vai te acontecer prisão, lá vai te acontecer isso. Deus ia orientando durante a caminhada. E nós precisamos da mesma forma viver por fé, orientados por Deus, durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa vida cristã. Amém? E o último ponto, K, fala assim: sem fé tudo é pecado. Romanos 14, versículo 23. Eu vou ler nas duas versões, viu? Olha aí que a Bíblia fala. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não deve comer, será culpado se comer, pois vai ficar contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Olha aí, NVI agora. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. Não come com o que está lá? Com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Olha aí, o tanto de aspectos que a gente já falou nessa noite. Todos esses aspectos estão englobando todos os aspectos da nossa vida, desde os aspectos mais espirituais, tanto aos aspectos reais, palpáveis da nossa vida. Então a gente começou falando sobre os aspectos que a gente recebe de Deus: justiça, justificação. A gente recebe várias coisas de Deus.
Tudo isso pela fé. E agora a gente vai terminar essa palavra falando que sem fé, tudo que nós fazemos é pecado. Até o simples fato de comer. Porque aqui existia pessoas que estavam se sentindo condenadas ao comer determinados tipos de alimento. E aí o que Paulo está ensinando? Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Porque não come com fé. Na NVT vai trazer a palavra convicção. Se você faz as coisas sem uma firme convicção daquilo que você está fazendo, você está pecando. Por isso que a Bíblia fala, tudo que nós fazemos que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém de uma convicção em Deus é pecado. O simples fato de você comer sem fé, de você trabalhar sem fé, de você viver em família sem fé, tudo isso é pecado. Então por isso que a fé, ela é o firme alicerce onde que nós vivemos toda a nossa vida cristã. Não tem um aspecto sequer da nossa vida que nós podemos viver sem exercer a nossa fé. Toda a nossa vida cristã, ela, a base dela, a nossa caminhada, é uma caminhada de fé em fé. Então por isso que nós vivemos pela fé. E nós precisamos estar atentos. Porque tudo o que não provém da fé é lixo. Se perde, é pecado, não presta para nada. Porque nós vamos nascer, viver e morrer. Tudo isso pelo crivo da fé. Então por isso que mesmo as nossas boas obras, as nossas obras sociais, tudo o que nós estamos fazendo que não provém de fé é somente uma autopromoção, uma autojustiça. E tudo isso, a Bíblia fala que essa autojustiça, essa autopromoção, ela é inútil para Deus. São trapos de imundícia, são lixo, não presta para nada. Então por isso que a Bíblia nos convida a viver por fé. Por isso que o fato de nós estarmos aqui hoje frequentando uma igreja, o fato de nós durante essa semana lermos a nossa Bíblia, o fato da nossa semana nós fazermos orações, durante a nossa semana nós realizarmos boas obras, durante a nossa semana nós ofertarmos na vida de alguém, nós lermos bons livros, nós estudarmos, nós termos boas conversas, tudo o que nós fazemos sem fé não presta para nada. Então por isso que nós precisamos estar atentos, porque não é eu que estou falando. A Bíblia nos diz para vivermos por fé. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos estar por fé, viver por fé. O resultado dessas atitudes sem fé genuína em Jesus Cristo é um mero ato religioso. É um mero ato religioso vazio, falsificado, com Jesus falsificado, com uma fé falsa. E muitas das vezes nós ficamos nos enganando e essa enganação ela é tão forte que ela é uma vacina contra o Evangelho verdadeiro. Se a gente não parar de viver nesse frenesi, nessa loucura de vida que a gente tem, e observar se eu estou fazendo as coisas tendo por fé, nós estamos nos vacinando contra o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muitas e muitas pessoas hoje dentro das igrejas evangélicas não creem em Jesus, não creem em Jesus verdadeiramente, como nós estamos falando. Sabe por quê? A gente escuta ainda frases, até hoje, de pessoas falando: irmã Pigene, a gente tem que pagar o preço, né? A maioria de nós já ouviu, ou até já falou isso.
frase. Essa frase é a mais anticristo possível. Porque a Bíblia fala que um único preço foi pago. Um único preço foi pago. Não existia outra possibilidade de nenhum de nós pagarmos preço nenhum. E quando as pessoas estão falando isso, elas estão falando sim, delas se dedicarem, delas se matarem e ir para o monte e orar, fazer jejum, oração, oferta, tudo isso para conquistar, receber o favor de Deus. E a gente acabou de ler que tudo hoje, a justiça de Deus, a fé, as promessas, tudo foi conquistado para nós. Já está disponível. E todos os textos que a gente leu, fala assim, ó, através da fé, pela fé, pela fé. Nenhum texto fala pelo nosso esforço, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelas suas orações, pelo seu empenho. É por nós. Por isso que eu te falo, muitas pessoas estão vivendo hoje uma vacina contra o Evangelho. E por isso desanimam no meio do caminho. Por isso se cansa. Porque com o passar do tempo cansa. Você fazer e não ter resultados como você gostaria. Então por isso que a Bíblia fala que nós precisamos estar atentos à fé que nós exercemos. Como nós exercemos a nossa fé? Como você exerce a sua fé no seu ambiente de trabalho? Como você exerce a sua fé com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Como você exerce a sua fé com o seu pai, com a sua mãe? Como você exerce a sua fé na hora de usar o seu dinheiro? Como você exerce a sua fé na hora de contribuir na casa do Senhor? Como você exerce a sua fé na hora de comer num restaurante? Como você exerce a sua fé em todas as áreas da sua vida? Esse ano, ser o único dia hoje que você está pensando sobre esse assunto.